Oi, time! Está começando aqui mais um Fala Sebrae comigo, Igor Drude. E hoje nós vamos falar sobre como sair da lógica da vitrine e entrar no jogo do valor. Vamos explorar os caminhos para construir narrativas mais potentes e atrair clientes mais qualificados. E, principalmente, vender soluções que realmente resolvem problemas. Bora lá mudar o jogo? Chega aqui com a nossa primeira pergunta. Olha só. Meus clientes só querem saber de preço. Como posso mostrar que meu produto entrega muito mais que isso? Time, acho que a primeira coisa para vocês aqui, quando chegarem nessa disputa, nessa barganha de vender barato, dar desconto, e você não conseguir provar que o seu produto tem valor, é você começar a construir argumentos literalmente de valor. Demonstrar o quão benéfico é aquela solução na vida do seu cliente, dentro da sua jornada, dentro das suas narrativas, a ponto de ele tornar imprescindível a aquisição dessa solução. O quanto mais negociável for a entrada na vida das pessoas do seu produto, mais suscetível você vai estar de barganha. Então, pessoal, a primeira coisa é demonstrar quão incrível é essa solução, não dentro da tua perspectiva como vendedor, como produtor, mas dentro da perspectiva do cliente. Se coloque no lugar dele. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, vocês precisam ouvir muito bem o seu cliente, entender o que ele passa, o que ele demanda, quais são suas dores, quais são seus desejos e, a partir daí, ver se argumentativamente o seu produto faz muito sentido de entrega de valor dentro desse contexto do cliente. Por isso que é importante vocês saberem contarem boas histórias. Não basta simplesmente descrever o produto. Oh, ele é belo, ele tem muita memória, ele é leve e tudo mais. Não, time. Vocês precisam trazer isso aqui para o contexto do usuário. Com esse produto você vai ter mais facilidade, você vai ter anotações práticas, você não vai precisar ficar memorizando coisas, enfim. Olhem para suas soluções e encaixem isso lá na história do seu cliente. Isso vai ajudar muito vocês a argumentarem em prol do seu produto e também em prol, pessoal, em outras soluções que você pode ter dentro do teu portfólio. E tente fazer isso não somente com um pitch falado, com uma narrativa, com argumento do vendedor. Tente fazer isso mais visualmente também. As pessoas são muito visuais, é da natureza humana. Então demonstre essas histórias nas suas redes sociais, com depoimentos, com vídeos, com apresentações formais da solução, contextualizando elas lá fora da tua loja, lá fora do teu balcão, onde o produto está inserido, o serviço está lá inserido na vida do seu cliente, do seu usuário. Então, time, foque nos benefícios e não nas funcionalidades. Olha que interessante essa aqui. Como faço para vender soluções mais complexas se o meu cliente ainda não entende o próprio problema? Pessoal, aqui é uma coisa que eu defendo muito, que a maioria dos negócios que queiram ser mais competitivos precisam ter um quê de escola dentro dele. Por quê? Porque, em geral, você vai começar a educar o mercado, educar seus clientes sobre coisas que talvez ele não tenha consciência ainda. E é importante esse ainda. Por quê? Existem problemas que estão lá na vida dos seus clientes, no qual os produtos, soluções vigentes no mercado, talvez não resolvam tão bem. E aí onde você se posiciona dizendo, não, o meu resolve. Só que para isso você precisa educar o mercado, educar o cliente. Então, antes de você querer vender, você precisa transferir esse conhecimento, transferir essa consciência para eles por meio de conteúdo, por meio de posicionamento, por meio de presença. Então, antes de querer vender, importante, eduque, não tem mágica. Essa nossa ansiedade em fazer receita, em fazer caixa, em bater meta, muitas vezes acaba estrangulando essa capacidade do negócio ser um potente participante da sociedade, do seu mercado, do seu ecossistema como um educador. Então, todos vocês que estão aqui nos ouvindo, se têm uma vontade, uma ambição de serem mais competitivos, não adianta, time. E quando eu falo competitivo, não é competitivo por preço mais barato, mais desconto, mas competitivo por valor. Cara, eu tenho um produto melhor, eu consigo aumentar minha margem, eu consigo gerar mais percepção de ganho na vida do meu cliente. Cara, você precisa educar mais o mercado. Então, comece a construir indicadores de que vocês estão realmente aumentando a maturidade do seu cliente. Então, as pessoas vão se lembrar mais. Toda vez que ela se deparar com aquele problema, ela vai lembrar da tua marca, do seu produto, do seu serviço. Construa, time, muitos, mas muitos materiais. O seu cliente precisa ter coisas na mão que ajude a se educar. Seja isso com vídeo, seja isso com áudio, seja isso com catálogos, com PDFs, com artigos, enfim. Posicione-se com conhecimento. Isso ajuda demais a tornar o seu cliente mais consciente do que é a sua solução. E quando a gente fala de soluções mais complexas, a gente em geral também está falando de soluções que não são não somente não entendíveis facilmente,
facilmente percebidas, mas também soluções que na sua complexidade de uso, na sua complexidade de aquisição. Então você precisa se preparar para uma curva comercial, ou seja, de uma linha de desenvolvimento dos seus vendedores, linha de desenvolvimento do seu mercado, no qual você vai precisar, no primeiro momento, gerar consciência, no segundo momento, apresentar essa solução e no terceiro momento, fazer as implicações dessa solução lá na vida do seu cliente para que no fim ele converta. Então é preciso que você tenha claras as etapas comerciais dentro do seu negócio, porque em cada uma dessas etapas você vai ter indicadores claros do quão consciente o seu cliente está a ponto de fazer uma conversão efetiva da sua solução. Dor muito comum no nosso mercado, time. Tenho produtos muito diferentes. Como construir uma narrativa de vendas unificada e que faça sentido? Aqui é um clássico desafio de portfólio. O que é um portfólio? É o conjunto de produtos que você tem no seu estoque, na sua manga ali para ofertar para o mercado e que isso precisa fazer sentido para ele. Por quê? Produtos são muito diferentes. Produtos que não fazem sentido entre si tornam mais complexo o seu processo comercial, faz com que você não aproveite um cliente de um produto para o outro e você aumente demais o seu custo de aquisição de novos clientes. Time, então, primeira coisa que você tem que olhar para os seus negócios, entendam qual é a sua grande promessa de transformação. Você como negócio, como marca, como empresa, tem uma grande promessa para o mercado, uma grande promessa para os seus clientes. E os seus produtos são um vetor de entrega dessa promessa. Se você tem produtos que não entregam essa promessa, fique atento, talvez eles não sejam os mais interessantes de estarem no seu portfólio. Ou a sua empresa precisa revisar a sua promessa, a sua proposta de valor para o mercado. Então fique muito atento a isso. O grande pêndulo decisor que você tem aqui é entender o quê? O quão sinérgico, o quão aglutinado está o meu portfólio, meus produtos, meus serviços, a ponto deles agregarem na entrega dessa minha promessa. Sabendo disso, você vai começar a posicionar os seus produtos para que eles sejam mais ou menos efetivos na entrega dessa promessa na jornada de vida do seu cliente. Porque tem produtos que talvez não resolvam diretamente a promessa, mas pode ser um produto de entrada, ou seja, um produto que ele vai ter mais conhecimento, talvez um produto mais barato, às vezes até um produto de entrada não gratuito, mas com um preço mais baixo, para o cliente ter um pouco de consciência do restante do teu portfólio. E assim você vai fazendo justamente uma esteira de produtos dentro desse portfólio para que o cliente vá evoluindo conforme ele vai ganhando mais maturidade. Mas, pessoal, sempre pensem que você precisa ter uma certa padronagem visual, uma certa padronagem de linguagem, para que no momento que ele estiver consumindo um produto e ele se encontre com outro, ele... esse produto é do Igor, esse produto é do Sebrae, esse produto é da ND. Enfim, vocês precisam ter clareza de identidade dentro desse teu portfólio de soluções e produtos. Nisso fica mais fácil vocês apresentarem a diversidade dessas soluções e principalmente a diferenciação entre elas e como elas se complementam na resolução dos desafios que o seu cliente tem. Isso vai fazer com que você tenha ali cada vez mais clareza e mais tempo desse seu cliente dentro da sua casa. Sim, com maior oferta de produtos e com clareza do que precisa o seu cliente, você consegue rotineiramente, consistentemente estar apresentando essas soluções e ele fica contigo 1 mês, 2, 5, 1 ano, 10 anos, consumindo essas suas soluções recorrentemente. Sinto que estou sempre vendendo reativamente. Como estruturar um processo de prospecção ativo que funcione? Pessoal, dor que eu mesmo passei nos meus negócios. Em geral, quando a gente começa as nossas soluções, nossos empreendimentos, a gente começa a vender para quem é fruta baixa, a gente diz. Quem é fácil, quem é conhecido, quem já está muito querendo aquela solução, enfim. Só que isso aí, em geral, é uma cesta muito rasa. Ele tende a acabar muito rápido e te força a prospectar novos e melhores clientes. E se você, por acaso, ficou muito dependente, ficou meio folgadão nesse comodismo de clientes fáceis que chegam por indicação, clientes fáceis que entram na sua loja organicamente, provavelmente você nem arranhou o potencial de mercado do seu negócio ainda. Então, time, é importantíssimo que vocês estruturem aqui com uma forma clara o seu processo comercial. Ou seja, eu tenho aqui um time de vendedores ou uma tecnologia, uma inteligência artificial, o que for aqui, que vai me ajudar a entender quais são meus potenciais clientes, apresentar para eles as minhas soluções e recorrentemente buscar essa conversão
para dentro do meu negócio. Simples assim no falar, mas que estruturalmente cada um de vocês vai ter as suas particularidades. Então, entenda essas particularidades, desenhe esses processos com clareza de que vocês precisam caçar. O cliente não vai simplesmente tropeçar e entrar no seu negócio. Você vai caçar, seja usando o tráfego pago, seja montando um time de vendedores, seja buscando uma estratégia de merchandising que seja mais agressiva, enfim. Mas vocês precisam ter clareza de que devem buscar os clientes para o seu negócio. Eles não vão cair magicamente no seu colo. Então, para isso, pessoal, tenham critérios claros de quem é o seu cliente e quem não é. Importantíssimo saber para quem você não vai vender. Mais do que dizer sim, é você dizer um monte de não para um monte de outras coisas que podem atrapalhar, inclusive, o seu futuro empreendedor. Então, tenha clareza de quem é a sua persona, quem é o seu público-alvo, por que ele compra, por que ele não compra, de quem que ele anda comprando, o quanto que ele gasta, o quanto que ele não gasta, que momento ele faz essa aquisição, que momento ele gosta de ser abordado, enfim. São informações importantíssimas sobre o comportamento dele, que a sua estratégia comercial, a sua estratégia de vendas vai usar, não para se aproveitar do cliente, mas para justamente levar mais valor para a vida dele, porque você tem soluções que fazem muito sentido para ele, só que ele ainda não sabe. E você está ali esperando com que magicamente ele descubra. Ele não vai descobrir, ele precisa que você o ajude a chegar até a sua solução. E a partir daí, pessoal, vocês vão começar a estruturar testes, movimentos, experimentos para azeitar cada vez mais processos e ampliar a sua capacidade comercial dentro do negócio. A pergunta de R$1 bilhão aqui, ó. Como posso gerar vendas recorrentes em um negócio que não tem assinatura? Isso aqui é muito comum. Quando a gente fala de recorrência, time, a gente está falando de previsibilidade. Ou seja, eu tenho contratos, eu tenho práticas, eu tenho acordos com clientes, com o mercado, que me trazem previsibilidade de saber, em agosto, em dezembro, em 2026, tá? Eu vou ter uma receita X, Y, Z, de acordo com o quê? Com os combinados de receita recorrente que eu tenho dentro da minha solução. Mas o meu negócio não é um negócio de assinatura tradicional. As pessoas não pagam mensalidades para mim. Eu vendo coisas transacionais. Ou seja, eu vendo produto, eu vendo serviço que não tem um certo acordo de recorrência com o cliente. Ele precisa sempre voltar ou eu tenho que sempre buscá-lo para fazer essa transação. Então, time, aqui é importante que você comece a pensar justamente em periodicidade. Esse meu cliente que hoje compra isso, de quanto em quanto tempo ele precisa disso? Uau, ele precisa disso aqui mensalmente? Anualmente, então você já sabe um certo comportamento de aquisição, de troca, de consumo dessa solução pelo seu mercado. Mas se isso for muito longo e você perceber que, cara, esse cliente vai ficar muito tempo longe de mim, você precisa construir ofertas que façam com que ele volte cada vez mais à loja e que podem, inclusive, orbitar esse produto principal que você já ofertou para ele e ele levou. Então, pessoal, pensem nessa jornada, nessa esteira de produtos no qual o cliente pode comprar um primeiro produto e você já sabe na sequência que ele pode precisar do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Essa série de produtos e serviços alocados lá dentro da jornada de vida do seu cliente vão te permitir a criar melhores ofertas, a manter um relacionamento mais próximo com eles e fazer com que a recorrência de retorno desse cliente aumente. Trabalhe isso, pessoal, para que vocês construam fidelidade, porque esse mesmo cliente ele pode comprar outras soluções parecidas com a tua ou complementares à sua, em concorrentes, e fielmente você construindo essa capacidade de se relacionar, melhora a sua capacidade de entender como você vai construir caixa a partir desse relacionamento com o cliente. Então, time, invista na construção de uma comunidade, invista numa marca forte, invista em serviços que agreguem cada vez mais satisfação e comunidade para esse seu usuário e para esse seu cliente. Em geral, muitos dos pequenos negócios têm oportunidade de fazerem upgrades, ou seja, ampliações de soluções que ele já vende. Se você trabalha com beleza, trabalha com estética, trabalha com saúde, trabalha com varejo, enfim, pensa que esse cliente que entra na sua loja pela primeira vez, você consegue construir criativamente uma oportunidade incrível e novas retomadas a partir desse comportamento original do cliente. Por isso que é importante vocês entenderem profundamente o seu comportamento. Por que raios o cliente entrou no meu balcão? Por que raios ele foi lá no meu site e clicou? Entendam isso. Esses porquês vão te originar oportunidades de pensar em novas formas de entregar valor para esse cliente, entendendo muito bem do seu comportamento.
Hoje a gente aprendeu que vender não é empurrar produto, é oferecer valor real. E isso começa no discurso, na postura, na sua coragem de sair da lógica de preço. Bora lá transformar os negócios em soluções desejadas? Até o próximo episódio, time! Quer saber mais sobre cursos e consultorias? O Sebrae está aqui para te ajudar. Acesse o QR Code na tela ou ligue 0800 570 0800.